Os sonhos de Deus para a sua vida são muito maiores do que os seus próprios sonhos. Muito embora você ache que os seus sonhos, os seus desejos são tão grandes, mas eles são pequenos diante dos planos de Deus. E os planos de Deus, mesmo sendo tão grandiosos, mesmo sendo às vezes ao seu olhar inacessíveis, eles são sim possíveis de serem realizados. Afinal, foi Deus que planejou para você antes mesmo de você existir. Olha o que te diz o Senhor no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Eu não vou ler aqui, para o vídeo não ficar longo, o capítulo inteiro, vou ler apenas um versículo. Mas olha o que te diz o Senhor no contexto desse capítulo. Capítulo 3, versículo 19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. A Bíblia diz nesse versículo 19 que Samuel crescia e que Deus era com Samuel. E tudo que Samuel falava acontecia, porque ele era um profeta, ele era um sacerdote do Senhor. Tudo que ele falava era palavra de honra, Deus honrava, Deus cumpria, porque Deus era com Samuel. Nenhuma das palavras de Deus e nenhuma das palavras de Samuel caía por terra, porque Samuel falava aquilo que Deus falava para ele falar. Então, tudo que ele falava, Deus honrava, nenhuma das palavras caíam por terra. Muitas das vezes você tem planos de ser usado por Deus, de ser instrumento de poder nas mãos de Deus, de ser alguém a qual Deus honra, a qual Deus quer falar na sua boca, quer curar pessoas, quer transformar a vida, quer pregar a palavra, quer louvar. Não sei qual é o desejo do seu coração, mas eu quero te dizer que esses desejos são desejos do Senhor, por isso que arde aí dentro. Sabe aqui o que o Senhor fala nesse contexto desse capítulo inteiro? Você lê, é uma lição de casa, leia o capítulo inteiro, capítulo 3. Antes de Samuel nascer, havia um chamado para Samuel e há um chamado para você. E Samuel aceitou o chamado dele. A Bíblia diz que o Senhor, uma certa noite, chamou Samuel. Mas Samuel, ele estava sobre a submissão de um homem, que era Eli. E Samuel ainda não conhecia Deus. Muito embora ele já servia a Deus, mas ele não conhecia. Ele conhecia de ouvir falar. Quando ele ouviu chamando, ele achou que era Eli, aquele sacerdote a qual ele servia. E ele correu lá e falou: estou aqui, Eli, você me chama? Ele disse: não sou eu que te chamo, vai dormir. E foi assim na segunda vez. Quando ele ouvia a voz, ele já corria e estava ali pronto. A segunda vez e a terceira vez. Por 3 vezes ele atendia o chamado, achando que era Eli, assim de prontidão. Quantas das vezes Deus não te chama para fazer algo, ou Deus não te chama para o chamado que Ele tem para a sua vida, e você fica esperando, achando que é voz de homens, e muitas das vezes você não faz nem como Samuel. Samuel achava que era uma voz de homem, mas mesmo sendo uma voz do homem a qual ele era submisso, ele corria e atendia. Você tem atendido a voz do seu pastor? Você tem atendido a voz dos profetas que Deus coloca na sua vida de primeira, assim como Samuel atendia a voz achando que era Eli? E a Bíblia diz que depois de 3 vezes o profeta Eli, o sacerdote Eli, entendeu que era Deus que estava chamando Samuel e disse: a próxima vez que você ouvir, diga: Senhor, fala que o teu servo ouve. E realmente na 4ª vez que Deus chamou Samuel, Deus disse: Samuel, Samuel. E Samuel já pulou da cama e disse: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ele não só ouviu o chamado do Senhor, ele não só ouviu a voz do Senhor, como na 4ª vez também de primeira ele estava pronto para atender tudo aquilo o qual o Senhor te diz. Então hoje, assim como Deus falou como Samuel, hoje o Senhor te diz: fique atento à voz do Senhor, ao que o Senhor te diz, esteja pronto para atender e obedecer, assim como Samuel. E aí sim, todas as palavras que você falar, direcionada pelo Senhor, será como uma ordem dada por Deus. Doenças vão ser curadas, pessoas doentes vão ser curadas, pessoas possessas vão ser libertas, vidas vão ser transformadas. Aonde você colocar a palma das suas mãos e a planta dos seus pés será abençoado, porque é a palavra de Deus. Deus quer te usar com poder, com unção, com graça nesta terra, com ousadia, mas você precisa estar atento. A voz do Senhor está pronto para atender o que te diz o Senhor.